É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio de Electric Dreams. Vamos lá, esse episódio ele é bem diferente dos outros dois que passaram até agora. Ele não tem tantos elementos de sci-fi assim, né? Não tem algum telepata, não tem naves espaciais, não tem robôs. Ele é realmente uma história de um cara normal, igual todo mundo. E o universo que ele vive é totalmente um universo normal. Ele trabalha numa estação de trem, né, em Londres. Ele trabalha nessa estação de trem e a vida dele é igual todo dia, né? Ele trabalha com um cara ali no guichezinho e o episódio começa com ele fazendo chá, né? E aí ele esquentou a água e tal, ele abre a tampa do pote de chá e só tem um sachêzinho de chá. E aí ele vai lá e pega um outro usado do lixo e coloca lá, né? Passa uma aguinha assim só pra dar uma limpada e coloca lá. E esse aí ele entrega pro colega dele lá, né? Pro colega tomar. Aí ele fala, a gente tá sem chá, hein? Tipo, resolve aí, né? E meio que ele poderia ter ido lá, pego outro pacote de chá, poderia ter dado uma solução, né? Mas ele resolveu o que é mais fácil fazer agora, né? E ele vai lá e pega do lixo, né? Isso é a primeira cena do episódio, primeira coisa que aparece no episódio. E, é a apresentação desse personagem. Então, o que isso aí quer dizer, né? Isso vai conversar com o final do episódio, né? E a gente descobre que ele tem problemas familiares, né? O filho dele é doente, né? Ele tem algum distúrbio psicológico e o filho dele vai se tornando super violento, né? Cada vez mais violento. E enfim, a vida dele tá enfrentando esses problemas em casa e tal, né? E ele tá lá trabalhando e aí aparece uma mulher para comprar um bilhete de passagem, né? E ela quer ir para uma estação chamada Macon Heights. E essa estação não existe. E ele fala, essa estação não existe, tá, não sei o que. Ela fala, como assim não existe? Eu vou para lá todo dia e tal. Ele fala, tá, quanto tempo mais ou menos? Dura 28 minutos a viagem e tal. E ele fica nessa e tal. E aí ele vai pegar um panfleto lá no nome das estações e tal. E ele entrega para ela e tal. E ele vira assim, a hora que ele volta para falar com ela, ela não tá mais lá. Tudo bem e tal. No dia seguinte a mulher aparece lá de novo. Eu quero ir pra Macon Heights e tal. E aí ele chama o colega dele, né? Vem cá. Né? E eles vão tentar mostrar pra mulher que o lugar não existe. Ele puxa a tela do computador assim, olha, tá vendo aqui as estações e tal? Eles estão olhando pra tela do computador, a hora que eles olham, a mulher não tá mais lá. E aí o Ed, né, que é o personagem principal, ele começa a ficar incomodado com isso, né? Ele começa a querer questionar. E ele entra no trem e sai do trem e tal, não sei o que lá. E aí uma hora ele decide fazer a viagem. Ele fala, vamos lá. E ele pega o trem e ele coloca um timer no telefone dele, né? Pra marcar 28 minutos. E curiosamente, nos 28 minutos, tem um cara que levanta, ele abre a porta do trem, com o trem andando e pula. Ele vai tentar parar o cara assim, não, você não pode pular e tal, não sei o que, e o cara pula. E aí ele olha assim e tem outras pessoas pulando também. E aí ele meio que é levado por essa curiosidade, por esse de ímpeto assim, ele vai e pula também. E aí começa
a bizarrice, né? Assim, é super, super estranho a fotografia, como causa um desconforto, esse monte de pessoas andando num descampado, assim, uma meia dúzia de pessoas, né, andando nesse descampado até uma cidade que a gente pode ver no horizonte, assim. E aí ele chega na cidade, e a cidade é super colorida e super alegre, super feliz e tal, criançada brincando na rua, todo mundo sem preocupação. Ele entra num café, assim, num café, né? E pede. Chega uma garçonete super sorridente, super feliz e tal, e vai falar com ele. Ele fala: ah, não, eu quero me dar um chá, né? Ela traz um chá que ele pede e traz uma torta também. Ah, essa aqui é minha torta, não sei o que lá, eu que fiz, é por conta da casa, queria saber o que você acha da torta e tal. Ele fala: ah, não, a torta é divina e tal. Ela fala: ah, você vai achar muitas coisas aqui divinas, né? E aí esse mundo que ele chega, né, é um mundo perfeito, né? Todo mundo feliz, um outro cara acabou de pedir a namorada em casamento e tá super alegre, super feliz e tal. Ele senta pra ver as crianças brincando na rua e aparece a mulher que foi comprar o ticket, né, pro trem. E aí ela fala: um homem vendo crianças brincarem na rua, né? Se fosse em outro mundo, eu ficaria preocupada, né? E aí ele pergunta: o que é, né? Eu tô ficando louco, né? Eu tô ficando maluco, você é fruto da minha imaginação, né? E ela fala: típico, né? A primeira coisa é você achar que eu não exista, né? A primeira coisa é você não ver o lado bom da possibilidade, né? E é interessante porque essa é a primeira reação que a gente tem, né? Putz, o cara ficou louco, né? E tal. Porque dá a entender que ela seria meio que fruto da imaginação dele, não fosse por ele ter mostrado pro amigo, né? O amigo também viu, né? O colega de trabalho dele também viu, né? Mas enfim, e ela fala: ó, eles conversam ali um pouco, depois ela fala: ó, o trem de volta pra sua cidade chega a tal hora, né? Então aproveita Macon Heights enquanto você tá por aqui, né? E enfim, ele volta pra casa e ele tá. A esposa dele tá super alegre, tá não sei o que lá, e fez torta de não sei o que lá pra ele e tal, todo mundo feliz. Só que o filho não existe mais. E a gente percebe isso porque tem um quadro sempre do lado da porta de entrada, assim, que era uma foto do filho, e agora não é mais o filho, é uma foto só dele e da esposa, né? E enfim, o filho, eles perderam o filho, tal, eles têm o quarto do filho ali montado, mas eles perderam o filho, né? Enfim, e ele começa a querer saber mais a respeito disso e tal. Ele encontra uma jornalista que estudou. A única informação que ele acha sobre Macon Heights é nessa jornalista. Ele vai até a jornalista. Ela fala: pô, geralmente as pessoas demoram 8 vezes, vão lá 8 vezes antes, você foi para chegar em mim, né? E você chegou na primeira e tal. E ela fala que Macon Heights é uma cidade que quase foi. É uma cidade que quase existiu. Ela deixou de existir por causa de um erro econômico, assim. O cara que era responsável por ali era um incompetente, né? Ela inclusive fala: não tem nenhuma conspiração, não tem nada para causar o mal. Foi simplesmente má administração, né? E aí a cidade não pôde existir. Então Macon Heights é a cidade do quase lá, né? Quase que deu certo. Porque ela é uma cidade de sonhos, né? Onde tudo é perfeito, não existem problemas ali, né? Só que no outro dia ele vai para Macon Heights de novo e tá tudo mudado, né? As coisas estão mudadas, as pessoas que estão lá agora estão vendo problemas e tal. E quando ele fica procurando a mulher que quis comprar a passagem, né? E ele não encontra ela, mas ele vai até o café e encontra a garçonete de novo. E
enfim, a garçonete foi pra lá, né? Ela começa a contar. Você quer saber a minha história, né? Minha história é que enfim, ela foi violentada e tal, e aí ela foi pra Macon Heights. E ele começa a perceber que todo mundo está em Macon Heights porque existe um passado que eles querem deixar pra trás, né? Existe um passado que é tão horrível que a pessoa não consegue lidar. E então ela precisa ir para essa cidade de sonhos, essa cidade de fantasias, para poder viver, né? É uma espécie de um escapismo, né? Assim, ela quebra essa ligação com a realidade, né, do mundo real, e vai para Macon Heights, que é esse mundo ideal, né? E aí ele encontra, né, depois que ele começa a descobrir, né, que o fato dele saber a verdade começou a prejudicar esse mundo de fantasia, né? Porque agora ele sabe o que realmente acontece, né? E ele encontra a mulher do ticket de novo e ele vai questioná-la, né? Inclusive é legal porque nesse momento ele começa a andar pela cidade e ele começa a ver que algumas construções da cidade só tem a fachada da frente, ela não tem nada de fundo. Me lembrou, inclusive, o último duelo, né, da série clássica de Star Trek, né, que eles usam esse tipo de imagética, assim, dos prédios só com fachada, né, então, tipo, aquilo é uma ilusão, né. E ele encontra com ela e ele fala, não, mas espera aí, eu quero meu filho de volta, isso aqui tá errado, né, e ela tentando falar, não, você vai sofrer, vai ser tudo muito ruim, né? Dessa maneira você não vai sofrer e tal. Ele fala, não, mas eu quero meu filho, você não pode ficar assim, né? E aí tem um diálogo que eu acho que é o melhor diálogo, né, do episódio, que é o que sintetiza basicamente o conflito, né? Eu falei, mas você pensa, você sonhava, né, em não ter o filho, né? Você sonhava em não ter o problema, né? E ele fala, mas pensar em pensar numa coisa não é querer que ela aconteça, né? Sonhar com uma coisa não é querer que ela aconteça, não é querer que ela se torne real, né? E aí ela fala, mas você tá fazendo isso por culpa, né? Você tá querendo seu filho de volta por culpa. Ele fala, não, eu quero de volta por amor, né? E é legal esse conflito. Até que ponto que ele estaria fazendo isso por culpa, e até que ponto que ele está se enganando, ou até que ponto ele quer enfrentar a realidade mesmo como ela tem que ser, né? E é bacana a cena de discussão dos dois. Os dois atores são bons, né? E tem uma hora que ela fala, então eu vou te contar o que vai acontecer, né? Eu vou te contar o futuro, né? Seu filho vai ser preso porque ele vai ficar cada vez mais violento e tal, e sua mulher vai sofrer por causa disso, e ela vai contando um futuro horrível, né? Um futuro cheio de problemas e um futuro cheio de dor e sofrimento para ele. E ele, mesmo assim, ele é decidido ali, ele fala, não, eu quero meu filho de volta, né? E enfim, ele volta para casa. E é legal que esse episódio, ele tem muitas cenas, né? Lembrei disso agora, assim, nessa dele voltar para casa, de novo as mesmas cenas se repetem, né? As coisas meio que tudo funciona como um loop, né? Acontece num dia, depois acontece no outro dia, né? Como a vida mesmo, né? A nossa vida de rotina, né? A gente faz as mesmas coisas todo dia, né? Grande parte da nossa vida a gente acaba vivendo meio que no automático, né? Então, essa volta para casa dele, né? E aí, as diversas idas e voltas que ele teve durante o episódio, e essa volta final também, é exatamente igual, é o mesmo tipo de cena, filmado da mesma maneira e tudo. E ele chega em casa, e ele chega em casa da mesma maneira de sempre. Ah, cheguei e tal, não sei o que lá. E a gente já vê que a foto do filho tá de volta no lugar da parede, né? E ele chega na cozinha e o filho dele tá fazendo chá. E o filho vira assim e fala, oi pai. E acaba o episódio. É legal que o episódio começa com chá e termina com chá, né?
é bacana porque enquanto esse episódio não tem uma estética, né, de ficção científica, né, não tem naves espaciais e alienígenas e pistolas de raio, né, ele fala muito com um dos temas muito fortes da ficção científica, né, que é essa luta entre realidade e fantasia, né? Até que ponto a gente tem que ceder para fantasia? Até que ponto nós devemos nos privar da realidade por uma fantasia que nos dê uma existência mais fácil, uma existência mais menos dolorosa, né? E nesse caso ele escolheu. Uma coisa interessante do episódio é isso. Nesse caso ele escolheu enfrentar a realidade. Ele falou, não, eu prefiro ter o meu filho, eu prefiro ter a minha vida exatamente igual era, com todas as dores que ela tinha, com todos os problemas que ela tinha. Eu quero essa vida de volta, porque essa é a minha vida. Mas o episódio coloca o outro lado também, né? O episódio coloca o lado de que tem pessoas que não conseguem mais lidar com a realidade, que elas precisam de uma forma de escapar dessa realidade que é tão dolorosa que não permite que ela viva, né? Ele tem um diálogo com um passageiro lá do trem, né? E o passageiro fala: a minha vida foi... Porque ele era... ele tinha feito alguma coisa horrível. Acho que não sei se ele matou alguém ou se ele estuprou alguém. Enfim, ele tinha feito alguma coisa horrível. E ele fala que ele não consegue mais viver com quem ele era, né? Então ele precisa dessa forma de escapar, justamente pela dor que ele carrega, né? Pela dor que ele causou e pela dor que ele carrega, né? Então ele precisaria de Macon Heights para poder continuar, né? Então o episódio mostra os dois lados, né? Enquanto mostra o lado de que às vezes o escapismo, né? Às vezes essa vida fantasiosa pode funcionar para algumas pessoas, né? Por outro lado, tem pessoas que preferem enfrentar a dor da existência, mas contanto que ela seja real, né? Contanto que a vida seja de verdade, contanto que seja real. Enfim, esse Papo nas Estrelas começou como falar só sobre Star Trek, depois a gente começou a falar sobre outras ficções, né? Então, lembrando que o primeiro episódio de piloto de Star Trek, né, o The Cage, lidava justamente com esse tema, né? O Capitão Pike era preso lá dentro de uma gaiola, né, de uma jaula, mas ali dentro ele era oferecido um mundo de fantasias, contanto que ele ficasse preso ali dentro, né? E depois a gente vai ter cenas onde o Kirk, né, a cena clássica do Kirk, né, que ele quer a dor dele de volta, né, que ele precisa da dor dele para poder viver, para poder ser ele mesmo, né? A gente tem sempre esse conflito entre realidade e fantasia, né? Bem discutido, principalmente na série clássica, né? Na série original de Star Trek, com a tripulação original, isso era bem discutido. E, enfim, é um tema clássico da ficção científica, né? E esse episódio lidou com ele eximiamente. Muito, muito bom esse episódio. Ainda bem que eu não dei 4 estrelas no episódio passado, mas esse episódio ganhou 4 estrelas. Ele é muito bom, melhor episódio. Assim, a série vem num crescendo, né? Porque o primeiro episódio foi morninho, o segundo episódio foi bom, esse episódio foi muito bom. Ok, isso é só o terceiro, só 30% da série. Vamos ver o que vai acontecer daqui até o final, né? Gostei muito desse episódio, estou empolgado para assistir o próximo. Super, super recomendado. E, bom, é isso. Obrigado então por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.